com aquilo que nós queremos viver, né, das coisas boas. Quando eu tenho muito dinheiro, quando eu tenho saúde, quando está tudo bem ministerialmente, é muito bom a gente falar que Ele é Deus. Mas quando as coisas arrocham, quando falta o dinheiro, quando falta a saúde, quando o casamento está em crise, dizer que Ele é Deus não é para qualquer um. Não apenas dizer, mas viver, né, com Ele sendo Deus não é fácil. É onde você para e você fala assim, o que é que está firmado a minha fé? Que experiências que eu tenho com Deus para nesses momentos de dificuldade eu falar, Senhor, Tu és Deus. Independente das minhas circunstâncias, né? O Bruno tem para a gente experimentar isso na pele, né, Bruno? Essas enfermidades que tem passado ultimamente. Cada um de nós, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas que a gente tem travado aí ao longo dos anos, a gente pode parar e falar assim, rapaz, eu sei onde está a minha fé. E se eu for curado, se eu não for, se eu tiver emprego, se eu tiver uma casa para morar, se eu tiver o que comer, se tiver tudo bem, Ele é Deus. Mas se eu não tiver, Ele continua sendo Deus da mesma forma. E graças a Deus por isso. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Agradecendo a Deus por Ele nos ensinar a conhecê-lo dessa forma. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Mesmo, Deus, que as circunstâncias muitas vezes elas não estejam de acordo com aquilo que nós gostaríamos, mas o Senhor continua sendo Deus. Mesmo quando muitas vezes temos que enfrentar a doença, a perda, a luto, o desemprego, às vezes, Deus, os problemas, Deus, de relacionamentos, o Senhor continua sendo Deus e tem nos dado graça para lidarmos com as circunstâncias. Muito obrigada, nós te agradecemos. Amém. Hoje o Gessé, ele não está aqui, né? Ele trabalha com a vereadora Maria do Monte. E hoje está tendo uma carreata e é a última dela, né? E ele não pôde faltar. E então hoje ele está ali, participando ali desse momento. Eu gostaria de pedir que você pegasse o seu envelope, né? Entregue para o pessoal para você trazer sua oferta, seu dízimo, né? Quem trouxe, coloca aqui. E que Deus abençoe a cada um de nós, de acordo com aquilo que é o propósito que Ele tem conosco. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Glórias a Deus. Queria falar um pouquinho hoje sobre algumas situações na vida de Elias. Um homem que foi um profeta e tanto, né? Eu gosto muito da história de Elias. Ele é uma pessoa que passou por situações difíceis, porque ele tinha um chamado e ele aceitou esse desafio. E nem sempre é fácil, né? Quando a gente vê as pressões, o que eu gosto mais em Elias é quando ele passa por tantas coisas e ele chega e fala assim, ô Senhor, tira a minha vida. Porque a gente vê que é ser humano como qualquer outro. Todos nós passamos por pressões tão grandes que às vezes você para e você olha e fala assim, meu Deus, vai passando por mim. Né? E a gente chega e a gente pega e fala e a gente vê, né, que a luta às vezes ela é tão grande que a gente para e a gente fala, meu Deus, eu não estou aguentando mais, né? Sabe quando você já viveu uma situação tão terrível que você quis chutar o pau da barraca mesmo e você fala, não estou dando conta mais de viver, né? E às vezes a gente passa por isso, né? E não é diferente, não foi diferente com Elias, ele passou por todos esses estágios. Ele teve a sua vida, né, jurada de morte pela esposa do rei de uma nação. Isso não é pouca coisa não é mesmo? Então assim, as pressões que esse homem passou, e hoje a gente às vezes passa por coisas que são ruins, porque são nossas pressões, são nossos limites, mas que a gente está passando e Deus está conosco, né? E a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Eu acho legal na Bíblia porque ela mostra as qualidades e os defeitos, né? Ela nos mostra pessoas que não são, como diz o Gessé, vice-anjos. Pessoas que em determinado momento cansaram, quiseram desistir, quiseram abrir mão, mas que se levantaram, falaram, como Pedro, é para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então tem momentos em que a gente se sente dessa forma. A gente olha para o ser humano e a gente fala, rapaz, isso aqui não está certo. E isso a gente às vezes deixa afetar na vida espiritual. E não é esse o propósito. A vida com Deus, ela tem que estar acima dessas coisas. No primeiro versículo do capítulo 17, a gente vê quando o primeiro versículo ele fala o seguinte, ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe,
Juro pelo nome do Senhor, do Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha só a responsabilidade da pessoa. Ele não fala nem a palavra de Deus, ele fala a minha palavra. Ele era uma pessoa tão consciente do relacionamento que ele tinha com Deus, que ele chega e fala, só vai chover quando eu falar para chover. Eu acho isso muito interessante, porque e Acabe, a gente vê que Acabe, ele entra com Jezabel ali numa situação de querer matar Elias, e não parou para pensar, e se ele mata Acabe antes dele liberar uma palavra, de volta da chuva, né? Então, assim, as palavras, elas são muito sérias, são coisas muito sérias que a gente fala, e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Elias, ele sabia do relacionamento de Deus, que ele tinha com Deus tão profundamente, que ele falou, segundo a minha palavra é que vai chover de novo. E daí, então, a gente vai para o versículo do capítulo 18. A partir do versículo 18, a gente vê que ele libera ali uma palavra e ele começa uma fuga e ele vai-se embora e começa a viver uma situação difícil. E as pessoas começam a ir atrás dele. Aqui no versículo 10 do capítulo 2, Obadias conversando com ele, né, com Elias, quando ele o encontra, ele fala, juro pelo nome do Senhor, do teu Deus, que não há uma só nação ou um só reino onde o rei meu Senhor não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele o fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Então, assim, nós vemos que se iniciou uma busca terrível por Elias. Se não fosse Deus que tivesse escondido Elias, ele teria sido encontrado facilmente. Mas a palavra de Deus fala que quando Obadias chega para ele e fala assim, olha, todos os reinos e todos os lugares se iniciou uma busca para te pegar mesmo, para te destruir. Mas Deus escondeu ele, porque Deus estava com ele naquela palavra. Porque o que Elias estava fazendo, ele fazia para o Senhor, para o reino de Deus. Nessa palavra aqui, que hoje eu gostaria de ministrar, nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Eu gostaria, o tema que eu quero abordar é restaurando o altar do Senhor que se quebrou. Que é o que Elias faz num determinado momento para que aconteça um milagre. O altar quebrado, ele significa que já esteve inteiro, mas faltou cuidado para que ele se mantivesse intacto. Os sacrifícios foram deixados de ser oferecidos nesse altar porque existiam exigências. Existiam exigências. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que existiam vários altares. Foi criado ali um altar, que era onde se ofereciam os sacrifícios a Deus, mas tinham outros altares. E as pessoas começaram a buscar os altares alternativos. Eles começaram a buscar outros lugares para oferecer os seus sacrifícios. Porque para oferecer os sacrifícios para Deus, no altar de Deus, existiam algumas exigências. E a gente vê que por conta disso, esse altar ele foi deixado de lado. De repente já não se sacrificava mais lá, porque aqui dá muito trabalho. Vamos pegar isso aqui que é mais fácil, vamos seguir esse rumo aqui, porque com isso aqui o negócio anda mais rápido, né? Esse é o padrão do homem, não é o padrão de Deus. Fica mais fácil buscar outros altares que não tenham tantas exigências para oferecer os meus sacrifícios e assim limpar a consciência fingindo que eu cumpri as minhas obrigações espirituais. Sabe pessoas que vão para a igreja, que até entregam dízimos, ofertas, participam de todos os cultos, mas por uma consciência, para dizer que está fazendo alguma coisa, para dizer que socialmente, espiritualmente está tudo bem, mas não para e não fala assim, rapaz, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu me questiono muito isso, eu falo, como é que está o meu comportamento, como é que Deus me vê? Porque muitas vezes até as pessoas olham para vocês e elas te julgam de uma forma, mas como Deus me vê? É isso que a gente tem que estar mais preocupado. Às vezes as pessoas elas nos veem no nosso padrão que a gente mostra para elas. Né? Nós temos um padrão religioso, a gente chega e expõe para elas e elas vão, nossa, o Abner é o cara. Né? Mas quem conhece o Abner? A mãe dele, a irmã dele, o pai, eles veem algumas coisas, mas lá no coração dele, quem conhece é Deus. E às vezes a gente vê muito isso, né? Assim, essa questão da religião no que se tornou hoje. Nessa situação, e no tempo de Elias não era diferente. Elias vivia uma época terrível. O rei, quando o rei, o governante, ele assumia uma nação, o profeta era que dava ali a direção do povo, mas se o rei começasse a implicar também, ficava complicado, né? A gente vai falar de Manassés, que foi um rei tão ímpio, que aconteceram coisas terríveis durante o reinado dele. Então a gente vê que quando um líder, uma pessoa que está ali à frente, se ela não conduz o povo corretamente, o povo se perde. Foi o que aconteceu nesse caso. A nação ela estava em declínio, Israel estava vivendo uma época de apostasia, de idolatria, era só culto a Baal, os altares
altares, a casa do Senhor foi fechada, o altar foi deixado de lado. E é o que nós vemos hoje. Por todo lugar a gente vê isso hoje em dia. Né? A religião evangélica ela se tornou algo vergonhoso hoje em dia. Infelizmente a gente às vezes tem vergonha. Que você é? Qual a sua religião? Evangélico. Ah, tá. Né? Então o padrão hoje já não é mais o mesmo. Infelizmente a gente vê que se banalizou. Para as pessoas hoje é normal você comprar e não pagar, você mentir, você adulterar. Tá tudo bem, Deus perdoa, é tempo da graça. Né? É tempo de falta de vergonha na cara. O problema das pessoas é esse. Conversão que não existe de verdade. Infelizmente, nós nos apegamos numa coisa que achamos que para o homem está vendo uma coisa, mas queridos, quem nos deu a salvação, quem vai nos permitir entrar no reino é Ele. Não sou eu, ou Gessel, Cláudia, ou quem estiver aqui à frente da igreja, não. Vai ser Deus, então é com Ele, é Ele que conhece o nosso interior. E é diante dEle que nós prestamos conta. Então hoje nós vemos que em primeiro lugar Deus ele é um Deus de princípios e Ele não abre mão dos seus princípios. É inegociável a forma de Deus agir. Hoje nós buscamos modismos. Igreja no Brasil agora tem que ser church. Né? Se não for church não é mais igreja. Tem que ser pintada de escuro, as luzes precisam estar apagadas para criar um clima. Vocês já pararam para pensar no absurdo disso? Espírito Santo, o Senhor não precisa mais mover. Espera aí que eu tenho um outro jeito. E a gente vai ali, pinta de escuro, apaga a luz, porque eu até queria que apagasse, porque está meio me incomodando aqui um pouquinho, mas não é para ficar escuro, é só por causa da minha... Eu tenho sensibilidade à claridade, me dá dor de cabeça, não é para ficar escuro, para criar clima nenhum. Né? Então a gente vê que as igrejas elas se perderam. Hoje em dia a gente vê, se você chega numa igreja assim, a igreja já está logo com aquela, na frente eles colocam a fachada e quando você entra lá está tudo escurinho, aquele clima, né? Aquela coisa assim para ficar diferente. E essa semana eu lendo sobre uma igreja, eu vi assim, quando eu vi lá não sei o que, church, nossa, meu coração doeu. Porque é um lugar que eu gosto, são pessoas que eu gosto. E quando eu vi aqui na escrita ali church, eu falei assim, Senhor da glória. Estão sem personalidade. Estão sem personalidade. Pior ainda, eles estão buscando, tirando a personalidade do Espírito de Deus e buscando em homens. Estão perdendo a identidade, sabe? Eu fico vendo assim, meu Deus, eu fiquei muito triste. Eu falei com o Gessé, falei, amor, olha aqui, church. Nós estamos no Brasil, pelo amor de Deus. A igreja que é igreja. O nome igreja significa o quê? Significa o povo de Deus separados, trazidos para fora do mundo. Isso não é mais suficiente. Né? E a gente fica vendo assim, como a gente vai fazendo pequenas concessões, queridos, não é do dia para a noite, não. Eu não acordo de manhã e falo, hoje a minha igreja vai virar church, hoje eu quero pintar. Isso são coisas que o diabo vai jogando no dia a dia, vai semeando em nós, na nossa fé, na nossa vida como ministério, no nosso casamento, no nosso caráter, no nosso trabalho. São coisas que no dia a dia vão entrando e que vão semeando, são sementes. É o joio, né, que a Bíblia fala. Ali vem a semente boa, mas de noite, enquanto a gente está ali dormindo, o diabo está jogando ali a semente de joio e as coisas estão crescendo e nós vamos alimentando aquilo ali. Nós vamos ali vendo a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa frustração e vamos alimentando essas coisas. E quando a gente vê, estamos totalmente perdidos. Quando vemos, né? Essa semana passada o Edmilson pregou aqui e a gente estava conversando depois em casa sobre uma situação, né, onde Deus chegou para uma pessoa e falou assim, você está errado. E ele reconheceu que estava errado, mas ele pegou e virou para Deus e falou assim, mas eu não vou, diante da igreja, admitir que eu errei. Olha só, olha que coisa mais séria. Você chega para Deus e você fala, você reconhece que você errou, que você foi por um caminho dessa teologia da prosperidade, né? Você foi por um caminho, Deus chega para você, te confronta, você chega ao ponto de admitir que está errado, mas você não chega para as pessoas para admitir diante das pessoas e tirar as pessoas daquele caminho que elas estão indo. Isso é muito sério, sabe? A gente precisa aprender a falar, rapaz, olha, eu errei, sou humano, ai, eu fiz o que não devia, mas eu estou aqui para me arrepender, eu quero recomeçar, né? Assim é mais fácil. Vamos ver onde é que eu estava. Amém. Criar um clima. Assim é mais fácil. Mas o fogo que tem sido oferecido é fogo estranho. Né? A gente vê lá nos filhos de Arão, né? Quando eles ofereceram fogo estranho e foram fulminados. Por quê? Porque eles ofereceram um fogo estranho. Vamos ler aqui para ver esse texto como é que é. A partir do 18. Não, do 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins.
Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, e o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou eles, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Respondeu-me o Senhor: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu do céu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Amém? Então nós vemos aqui um texto mais longo, né, mas ele vai falar de alguns detalhes, é importante ler. E ele começa a falar, né, Elias, ele já começa, aqui a gente vê que na hora que ele começa esse texto, ele já começa falando com Elias, e Elias acaba afrontando ele, dizendo que ele é o perturbador de Israel. Né? A gente já vê, ele chega: você, né, que está aí, o perturbador de Israel. E Elias fala: não sou eu que estou perturbando Israel, é você, com a sua família, com as suas prostituições, com as suas idolatrias. Quando começou a pandemia, algo que me entristeceu muito quando eu olhei no Face, foi quando as pessoas falaram bem assim: hoje, diante dessa pandemia, eu vejo que a igreja não cura, sabe? Isso me doeu tanto. Mas você sabe por que a igreja não cura? Por causa disso. Por causa dessas coisinhas que nós buscamos, por causa dessas situações que nós buscamos para poder dizer que Deus está agindo, enquanto que não fazemos o que de fato tem que ser feito. Não cumprimos os princípios de Deus e a igreja ela vai perdendo poder e autoridade.
Se a gente for parar para a gente ver como é que era a igreja de Atos, como é que as igrejas acontecem na época dos avivamentos, a gente vai ver um grande mover de Deus. E a responsabilidade não é só de um e de outro, é de todos nós como membros do corpo. Cada um de nós temos que parar e falar assim, eu sou responsável pelo que está acontecendo. Às vezes a gente fala, mas eu não estou pregando, não interessa, nós somos responsáveis, todos nós. Se um membro, né, a palavra de Deus fala que se um membro padece, todo o corpo ele sofre. Então todos nós precisamos uns dos outros, todos nós precisamos aprender a clamar, a buscar mais a Deus, para que as coisas elas se resolvam. E o texto ele vai seguindo, né, e nós temos Elias aqui falando aqui sobre essa situação toda, onde o Espírito de Deus leva ele, onde essa situação toda que ele passa. E Elias, ele pega e confronta ele e fala assim, olha, só eu que sobrei como profeta do Senhor. Mas Jezabel, ela tem 450 de Baal, mais 400 de Aserá. São 950 profetas que continuavam ali. E nós temos esse texto quando ele pega e confronta, né? E nós vemos ali que ele fala para as pessoas, vamos lá, vamos fazer então um sacrifício. Vocês fazem do seu jeito e eu vou fazer do meu. E os profetas, eles fazem do jeito deles, né? O que a gente leu aqui? Eles até se cortavam com lanças, eles vão lá, cortam o novilho, colocam, faz exatamente igual a Elias. Eles vão lá, preparam o fogo, colocam lá o bicho lá, o animal lá, e começam a invocar os seus deuses. Mas nada acontece. E eles se furam, e eles gritam, e a hora vai passando, e nada acontece. Porque eles fazem as coisas do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles acham que é certo. Mas que não tem vida, mas que não traz de fato a presença de Deus, que não demonstra de fato o poder de Deus. Mas quando nós chegamos na vez de Elias, a primeira coisa que Elias faz, quem prestou atenção? Qual a primeira coisa que Elias faz? Arrumou o altar, reconstituiu o altar. Preparou o altar. Pegou 12 pedras, trouxe e foi fazer o quê? Primeira coisa que eu vou fazer é restaurar o altar. Isso. Queridos, nós somos o altar hoje. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Às vezes a gente vê igrejas que falam assim, o altar não pisa, não faz, não sei o quê. É um lugar que nós buscamos a Deus, mas nós temos que ter cuidado muito mais conosco, com a nossa própria vida individualmente. E a primeira coisa que a gente vê é que Elias ele vai seguir um princípio que a gente vê desde o princípio da palavra de Deus. A gente vê o quê? Separando 12 pedras, né? Quando vão para Jericó, derrubar Jericó. Todas essas coisas a gente vê que existem princípios que Deus honra quando a pessoa está buscando a presença dele. E a palavra de Deus fala que a primeira coisa que ele fez foi isso. Ele foi lá, restaurou o altar, pegou as 12 pedras, colocou. E aí ele vai seguindo um procedimento. Deixe-me ver aqui para ler ele novamente, para a gente não perder nada dele. Primeira coisa que ele fez, aliás, eu errei, foi aproximem-se de mim. Primeiro ele chamou o povo para perto, né? Não foi o altar, que foi quando eu falei, mas primeira coisa ele falou, aproximem-se de mim. Primeira coisa ele chamou o povo para perto, vem para cá. Teve um momento lá atrás que ele falou, se Baal é Deus, serve ele. Mas se é Deus o Senhor, então serve ele. Mas escolham o que vocês querem fazer. Não fiquem aí nesse meio do caminho. Depois que ele chamou o povo para si, ele fez o quê? Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, apanhou 12 pedras, uma simbolizando cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe o seu nome será Israel, e com essas pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E aí ele cavou ao redor uma valeta, mandou jogar água ali à vontade, colocou a lenha, colocou o novilho em cima e mandou jogar água. Aonde que a gente já viu isso acontecer? Que se você joga água e vai por fogo, o negócio pega fogo. O homem ele era ousado, né? Vamos falar sério que Elias ele sabia o Deus que ele servia. E nós muitas vezes não fazemos muitas coisas porque nós limitamos tanto a Deus. Às vezes tem umas coisas assim que eu falo assim, rapaz, a gente fala, Deus só faz isso se tiver aquilo. Nós somos assim, nós queremos limitar. E Deus, ele não tem disso. Pode ter água, pode ter gelo, pode ter caído um iceberg. Se Deus quiser jogar fogo no iceberg, ele joga, ele é Deus. Ele é o fogo vivo, né? Então nós temos que aprender a confiar em um Deus assim, que é todo poderoso. Então quando Deus ele segue esses princípios, quando a gente segue esses princípios, Deus ele se compromete em fazer acontecer. Assim, como nós tínhamos parado, né? Assim é mais fácil, mas o fogo que tem sido oferecido é fogo estranho, não é fogo de Deus. As pessoas estão se convertendo chorando, confessando os seus pecados, tendo mudança de vida. Hoje a gente fala tanto
dos evangélicos que cresceram, mas realmente está acontecendo isso? Quando é que a gente consegue ver uma pessoa vindo para a presença de Deus chorando, se arrependendo? Fala, cara, quem que sou eu? Nós somos muito justos. Nós apontamos o dedo, criticamos e criticamos e criticamos, como se nós fôssemos melhores do que uns dos outros. E todos nós, é igual a palavra de Deus fala, se não nos convertermos, vamos morrer do mesmo jeito. Ninguém é melhor do que ninguém. Ou elas têm sido convencidas quando deveriam ser convertidas. As pessoas hoje, você acha que ela é convertida ou convencida? Porque o fruto, né, a palavra de Deus fala que pelo fruto é que nós conhecemos as árvores. Se uma pessoa diz que é crente, mas ela continua mentindo, enganando, se prostituindo, roubando, ela é convertida? Não. Ela não teve experiência com Deus. Porque uma coisa é você estar no caminho e você tropeçar e você dar um vacilo. Nós fazemos isso. Né? É aquilo até que a gente aprende, o pecado ele não é uma coisa consequente, mas, assim, que acontece diariamente, mas é como um acidente, às vezes acontece, mas se isso é uma prática normal e isso não nos incomoda, né? Eu continuo roubando, eu continuo mentindo, eu continuo enganando e eu acho que isso não é graça, depois eu peço perdão. Perdão é arrependimento, se não tem arrependimento, se tem arrependimento tem que ter mudança de vida, né? Então é muito sério servir a Deus, seguir o Evangelho. Estamos formando discípulos de Jesus ou pessoas comprometidas com os nossos ideais? Olha só, que coisa séria, né? A igreja hoje, ela não forma mais discípulos de Jesus, ela quer formar pessoas que se comprometam com os nossos ideais. A gente pega e fala assim, olha, a gente vai seguir isso, nós vamos fazer aquilo, você vai ter essa cota para poder ser líder, você vai ter essa cota para fazer isso. Aonde que tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Cadê o chamado? Cadê as coisas de Deus que devem ser seguidas? Nós abrimos mão, nós trocamos tudo isso pelos nossos ideais. Isso hoje é que é mais importante. Para Deus fazer um milagre acontecer, era preciso restaurar primeiro o altar. Elias foi um homem que Deus usou para trazer o povo de volta à presença dele. Esse homem foi procurado em todos os reinos para ser assassinado, porque não se entregou às idolatrias de Jezabel. A gente leu no versículo 10. Todos os reinos estavam em busca, Elias estava... Acabe estava desesperado em busca dele para poder matar ele, porque ele não se curvou diante daquilo que Jezabel estava propondo. Então é muito sério, quando você fala assim, eu não quero esse padrão, você se torna inimigo. Aí você vai querer, aí as pessoas vão te perseguir, vão falar mal, por quê? Mas a gente, nós estamos o quê? Importa agradar primeiro a Deus do que aos homens. A responsabilidade de um profeta ou de um rei era conduzir o povo para servir o Senhor. Elias confronta o povo a seguir quem de fato é Deus, no versículo 21, e o povo se cala. Né? Ele fala, se Baal é Deus, serve. Mas se é Deus, serve Deus. E eles se calam. Por quê? Porque eles não têm palavras. Né? Então a gente vê hoje que as pessoas elas estão desse jeito, caladas. Simplesmente elas seguem, né, aquela história lá. Onde o boi vai, a vaca vai atrás, né? Tá daquele jeito, as pessoas hoje elas não pegam mais a palavra de Deus para confrontar, para se confrontar em primeiro lugar, para falar assim, rapaz, eu tenho um bom caráter, o meu caráter é transformado ou eu sou um mau caráter, sabe? Jacó, eu acho engraçado Jacó, né? Jacó roubava, enganava, fazia, acontecia, mas um dia Deus chegou para ele, então como é que é teu nome? Como é que é, cara, teu nome? Jacó, enganador. Né? Como é que é teu nome? Pergunta aí para você, como é que é o teu nome hoje? Como é que é o teu nome? Como é que Deus está te vendo hoje? Nós precisamos melhorar, nós precisamos mudar muito para atingirmos. Nós gostamos muito de orar para avivamento. Nós achamos lindo orar por avivamento. Mas se não começar aqui dentro de nós, individualmente, queridos, é só fogo estranho, é só barulho. Não vai mudar, não vai acontecer o que de fato o avivamento tem para fazer. Amém. Cadê? Uma mulher, para gerar uma vida, ela precisa de 9 meses, sofre dores de parto e a criança fica meses somente no leite, depois é introduzida aos poucos os alimentos sólidos. Em média, o ser humano está pronto para reproduzir outro com pelo menos 23 anos de idade. Quando tem maior maturidade, já estudou, tem um emprego, mas nós queremos ver a igreja crescer a qualquer custo. Hoje os meninos com 13, 14 anos estão falando, você é pai? Pai? Como assim? Você trabalha? Você vai casar? Você vai assumir a responsabilidade? Né? Mas a realidade do que deveria ser é isso daqui. Uma mulher, ela passa 9 meses, ela tem dores de parto, mas a igreja, ela quer crescer a qualquer custo.
justa, ela não está preocupada em seguir esses princípios, esses propósitos, que é o que é necessário para que se seja uma pessoa saudável, né? Para que a pessoa tenha uma vida saudável. A Bíblia fala de mulheres estéreis que venceram a esterilidade com muito choro, muita oração, passaram por muitos anos de humilhação. A igreja, se a igreja hoje ela é sucesso, significa se ela for cheia de gente. Se ela não foi, se alguém chega ali e olha pra gente aqui, Deus não está nesse povo não, no meio desse povo. A primeira coisa que se fala é que Deus não está no meio do povo. Aonde na Bíblia que é um padrão que Deus esteja no meio de alguém somente se for um número grande de pessoas, se a igreja for um templo grande, se a equipe de louvor for aquela bam, aonde que fala isso? Não estou dizendo que quando existem essas coisas, que todo lugar não existe, mas eu estou falando que nós temos que parar de querer dizer que Deus ele só é sinônimo de prosperidade, é isso. Como quando um dia, não sei se foi vocês que comentaram com a gente lá do líder que foi visitar lá, o pastor foi visitar um líder e chegou lá, não entrou na casa dele, porque o sofá dele estava estragado e disse que tinha espírito de miséria. Um líder da igreja dele, por que esse pastor não foi lá e comprou um sofá e deu para o líder dele? Mas vira e fala que não vai entrar lá porque tem espírito de miséria? Pelo amor de Deus, né? Os nossos conceitos eles estão muito errados do que de fato é evangelho. Sinônimo de sucesso hoje é a igreja grande e cheia de pessoas. Não importa se elas estejam vazias de Deus. Isso daí é irrelevante, né? Não tem importância não. Elias deixa os falsos profetas fazerem seus rituais religiosos até perceberem que não dá em nada. Depois Elias chama o povo para perto, restaura o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, abre uma valeta ao redor do altar, arruma a lenha, corta o novilho em pedaços, coloca sobre a lenha e por 3 vezes manda derramar água sobre tudo que ele preparou. Depois de tudo isso, Elias matou todos os falsos profetas. Então nós vemos aqui uma sequência de uma situação aonde nós vemos que estamos caminhando hoje como igreja. Não se engane achando que Gálatas 6, né, fala, não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Então vai chegar um dia que todos nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E quando Deus nos confronta, o ideal é que nós, Senhor, realmente, eu estou pecando, eu estou errada, me ajuda, eu quero mudar. Se eu tiver que admitir para a Cláudia, para a Aline, seja lá para quem for, para o Bruno, para a Elaine, me perdoe, eu estou errada. Sabe? Mas quando Deus nos mostra, sabe? Quando Deus chega e fala assim, você realmente pisou na bola, aí que ele diz, nós não nos humilharmos, aí o negócio é mais complicado mesmo, porque nós temos que fazer isso. Deus é o mesmo que responde com fogo e que não aceita os nossos modernismos. Como queremos terminar os nossos dias? Como Elias, que mesmo sendo jurado de morte, não abriu mão dos princípios de Deus e não experimentou a morte, sendo levado a Deus vivo em um carro de fogo? Ou como os profetas de Baal, que terminaram mortos depois de pregar tantas mentiras? Né? Então somos nós que decidimos como é que vamos terminar. Elias seguiu por esse caminho, não abriu mão, foi ameaçado e no final ele nem experimentou a morte. Estava andando lá e de repente chegou ali carros de fogo, né, e levou ele para o Senhor e ele nem experimentou a morte. Nós vemos ali ainda em Apocalipse falando dele, né, e nos evangelhos, e nós vemos o tempo inteiro citando esse homem que agiu para agradar a Deus e não a homens. Ele não estava preocupado com o que os homens queriam. Apocalipse 2,5 ele fala assim, lembra de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Esse é um chamado, esse chamado e o final, que é Apocalipse 2,11, quando ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, ele sempre vai falar isso. Né? A palavra de Deus, ela fala que um profeta, quando ele começa a pregar muita prosperidade, muita coisinha assim, que o profeta, ele é reconhecido como profeta mesmo, é quando ele chega, fala e o juízo acontece, e a coisa vem e o negócio arrocha. Né? E a gente vê assim, uma coisa assim, que eu particularmente eu não gosto, é quando eu vejo lá no Facebook, sai um profeta não sei o quê. Eu acho isso tão ridículo, porque eu acho que se uma pessoa é profeta, ela não precisa mostrar, como se dizer, eu sou o profeta, vem cá em mim. O profeta, ele tem que ser reconhecido profeta quando ele fala e Deus cumpre. É desse jeito, eu não preciso dizer que eu sou profeta. Né? Eu trabalhava num lugar e a pessoa, o nome dela era pastora, não sei das quantas. E eu, senhora, qual o seu nome na certidão de nascimento? Porque eu sempre detestei isso. Ela, pastora, não sei o que, pastora. Eu falei, senhora, qual o seu nome? Aí ela, pastora, não sei o que. Eu falei, na certidão está escrito pastora, porque eu estou preparando um documento da senhora. Não, não está não. Né? Queridos, foi a
palavra que Deus ministrou no meu coração, sabe, assim, são dias difíceis, são dias nos quais nós estamos, como diz o outro, derrubando aí, vencendo aí um leão, matando um leão por dia. E como dizem por aí, a mulher mata, prepara, arruma a cozinha, ainda limpa o chão, ainda dá um beijinho de boa noite no marido, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a passar por esse momento que a igreja vive de pé, para que nós sejamos uma voz que não se deixa, sabe, calar. Porque às vezes todos nós estamos sujeitos a, diante de uma situação ou outra, nós acabar correndo o risco de nos perdermos no meio do caminho. Mas vamos orar e falar, Senhor, não deixa não, cuida de mim, guarda a minha fé. O que nós precisamos é de intimidade com Deus. Se sair daqui, se passou disso daqui da palavra de Deus, se não está aqui, queridos, não aceite. Não aceite, porque um dia nós vamos ter que prestar conta diante de Deus, isso é muito sério. Vamos fazer uma oração, amém? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela sua presença, pela sua palavra, por aquilo, ó Deus, que o Senhor tem feito no nosso meio, nas nossas vidas. Senhor, vem com o teu fogo na vida da igreja, Deus. Nós estamos precisando, Espírito de Deus, de voltar à essência da adoração, do propósito, Deus, do que é o chamado do Evangelho. Perdoa, Senhor, a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nos batiza com esse batismo de fogo mesmo, que nós estamos precisando, Deus, para voltar à essência daquilo que é verdadeiro, daquilo que é real. Senhor, tem compaixão de nós. Nós olhamos muito para nós, para os nossos interesses, ó Deus, para aquilo que para nós é agradável. Mas nós sabemos, ó Deus, que o que nós precisamos, Deus, é de morrer para nós mesmos, como diz a tua palavra, é de buscar a glória do Senhor e não a nossa. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos nos perdido demais, nós temos nos corrompido muito. Nos perdoa e nos permite, Senhor, em nome de Jesus, lembrar de onde nós caímos, praticar as primeiras obras, ouvir a voz do Senhor, Espírito de Deus, e deixar o Senhor mudar as nossas vidas. Que o Senhor venha, Deus, com o teu poder, movendo nas nossas vidas e nos levando, Deus, a um crescimento na sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.